Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, começa mais um bloco Saúde do Homem. E ainda dentro do Novembro Azul, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Professor, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. Sempre bom estar aqui, Joaquim. Ótimo. Bom, professor, na outra semana nós falamos do Novembro Azul, uma visão geral que você passou aí para os nossos telespectadores, e hoje a gente ficou de falar de doença da próstata, de tumor benigno, de câncer. O que a gente pode falar de orientação para os nossos amigos aí? Bom, Joaquim, praticamente o ser humano tem três problemas principais na próstata, né? O aumento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é uma condição que começa a partir dos 40 anos de idade. A próstata normal tem por volta de 20 gramas, que é o tamanho de uma noz, e a partir dos 40 anos, na maior parte dos homens, ela passa a ter algum grau de crescimento, tá? E esse crescimento se dá normalmente numa região em volta da uretra. Então, por isso que o crescimento prostático benigno dá sintoma de obstrução da uretra. Tem uma outra doença benigna da próstata, que é a inflamação, que é a prostatite, né? A prostatite dá mais em pacientes mais jovens, uma faixa etária um pouco menor, e dá muito sintoma urinário também, porque a inflamação da próstata acaba dando muito sintoma de dor, né? E a dificuldade urinária também é significativa, tá? E em algumas situações também problemas ejaculatórios. Então, quando a gente tem muita dor urinária e problemas ejaculatórios, a gente suspeita então da prostatite. E o câncer da próstata, que é uma doença normalmente silenciosa na parte inicial do desenvolvimento, acima de homens acima de 50 anos de idade, né? Acima de 45 anos já eventualmente pode aparecer o câncer da próstata. E aí com exames de rotina, com toque, PSA, que a gente acaba surpreendendo aí um diagnóstico precoce inicial dessa doença. Então, praticamente essas três doenças, Joaquim. Legal. Bom, você falou dos exames iniciais, e sempre tem, e é bom falar, porque ainda, por incrível que pareça, por mais que a gente converse, por mais que se faça campanha, ainda existe um preconceito da parte dos homens, né? Ah, vou fazer o exame de toque, e tal. Tem muita piada, tem muita coisa do tipo. O exame de toque, ele é essencial para a detecção de qualquer tipo de problema na próstata. Veja, quando a gente fala em toque PSA, é a rotina inicial que a gente utiliza, né? Se a gente deixar de fazer o toque, a gente sabe que a gente deixa de fazer diagnóstico de 20 a 25% dos casos. Ou seja, um em cada quatro homens vai ter o diagnóstico inicial suspeitado inicialmente pelo toque isoladamente. Ou seja, o PSA, o exame de sangue normal. Tá? Então, é um erro muito grande deixar de fazer o toque retal, né? Existe uma discussão se indivíduos com PSA menor que um se deva fazer o toque, porque é muito raro que se encontre câncer nessa situação. Então, isso é uma coisa ainda de discussão em congresso, etc. Eventualmente, deixar de fazer o toque em indivíduos com PSA menor que um, tá? Mas na prática funciona ir ao médico para fazer o toque ao exame físico, né? É a maneira como o médico consegue examinar a próstata. Então, na minha visão, e além disso, ainda detecta doenças do reto, pode surpreender também um câncer de reto, né? Ou alguma doença do orifício anal, né? Sim. Então, tem uma função importante aí no cuidado à saúde do homem. Então, acho que não vale a pena abolir o toque retal, ainda não estamos prontos para isso. Correto. E a partir de que idade o cidadão deve começar a procurar um profissional? Veja, essa é uma discussão importante, né? Quando a gente fala do câncer da próstata, o câncer da próstata é a âncora da campanha de Novembro Azul.
Só que a ideia da campanha de Novembro Azul é trazer o homem para o consultório para que ele possa fazer seus exames de check-up, né? Quando a gente fala do câncer da próstata especificamente, a indicação pela Sociedade Brasileira de Urologia é iniciar os exames de rotina aos 50 anos, e quando o indivíduo tem fatores de risco, como raça negra, e antecedentes familiares, começar com 45 anos. Tá? Ah, quando a gente fala de saúde geral do homem, a gente já tem hipertensão arterial, diabetes, outras doenças incidindo a partir de 40 anos de idade. Então, eu acredito que o melhor seria começar na faixa etária dos 40 anos de idade. Tá? Já vê também o aumento da próstata, benigno, já começa a fazer seu acompanhamento, né? E para câncer de próstata fica essa questão aí entre 45 e 50 anos de idade. Certo. E como você mesmo disse que o câncer de próstata, no início, ele não tem sintomas, né? Ou seja, a pessoa não consegue identificar, esse fato de ter antecedentes familiares ou outros tipos de comportamento, obesidade, excesso de cigarro, de bebida alcoólica, tudo isso deve contribuir para que a pessoa procure um médico o mais cedo possível e comece a fazer, porque na detecção precoce você tem tratamentos eficazes e com chance de cura muito grande, não? Veja, quando a gente compara homens com mulheres, né, no Brasil, a gente tem uma diferença de 7 anos de sobrevida. Né? Em parte, com certeza, em parte isso se dá porque as mulheres é praticamente 2 para 1 a quantidade de mulheres que fazem exames de rotina comparado com os homens. Então, nós estamos em desvantagem por uma série de fatores, né? Preconceito é um fator, a questão de achar que o homem não fica doente, né? Ou não deve ficar doente, ou não deve detectar a doença, ou tem um pouco de receio de ter o diagnóstico para ter que fazer um tratamento, né? Outro fator, né? Falta de tempo porque trabalha muito, é outra desculpa, né? Que o homem dá para isso. E sem dúvida, se você detecta qualquer entidade clínica de maneira precoce, você consegue ter um tratamento mais eficaz. Né? Quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de hipertensão, a hipertensão é uma inimiga silenciosa também. E o diabetes, né, enquanto não dá um coma no indivíduo, numa fase inicial com diabetes altíssima, também não é uma doença que dá muito sintoma no começo. Então, o indivíduo tem que vir fazer os testes, né, medir sua pressão, fazer seu exame físico, tirar uma história clínica completa. Né? Nós estamos vivenciando aí a época da depressão, dos problemas mentais, da ansiedade, do estresse. Então, tudo isso, a obesidade, como você bem falou, é uma doença extremamente incidente e tem tudo a ver com o câncer da próstata e com a hiperplasia prostática. É, tanto que essas entidades estão relacionadas à síndrome metabólica, né, que é o aumento da resistência à insulina, né, que tem o diabetes envolvido nisso também, então parece que isso é uma grande síndrome clínica. Então, acho que tudo isso vale a pena, né? Orientação para os hábitos, né? Tudo isso está dentro dessa ideia inicial aí de fazer uma prevenção mais ampla para a saúde masculina. Com certeza. Professor, a gente está chegando ao final desse bloco. Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Vira o médico, né? Se não for novembro, pode ser qualquer época do ano, mas se prepare para vir pelo menos uma vez por ano, e aí o profissional vai te indicar se você deve vir anualmente, se você deve procurar um outro profissional. Então, é ideia da Sociedade Brasileira de Urologia que o urologista seja o médico do homem, né? Juntamente com o cardiologista, para que a gente possa, então, fazer um bom trabalho aí a partir dos 40 anos de idade. Tá ótimo. Semana que vem tem mais. E ainda no Novembro Azul, né? A gente É volta isso lá. aí. Obrigado, Combinado. professor. Até a próxima semana. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Falou com você.